Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Gestão de Pessoas, Prazer e Sofrimento no Trabalho, da plataforma Mais e FMG. Eu me chamo Fernanda e serei a sua professora neste curso. Essa é a nossa videoaula da semana 3. Nessa semana, vamos falar sobre algumas formas de violência e patologias relacionadas à saúde mental no trabalho. Mas antes de tudo, é necessário realizar algumas ponderações. Iremos aqui apenas realizar uma breve descrição, para que você entenda que essas doenças podem estar relacionadas ao contexto de trabalho, consiga identificar comportamentos diferentes em si, nos colegas de trabalho ou inclusive em algum familiar e tenha condições de procurar uma ajuda especializada por meio de profissionais de saúde mental a fim de um diagnóstico correto. Inicialmente vamos falar sobre o assédio moral. O assédio moral não é uma prática nova. A novidade é a busca de discussão, punição e criminalização, que se tornou perceptível apenas com a evolução dos direitos do trabalhador e do aumento do espaço das mulheres na sociedade. O assédio moral que estamos falando é aquele que ocorre dentro das relações de trabalho, que tem o objetivo de ridicularizar ou atingir a honorabilidade dos trabalhadores, por meio de palavras ou comportamentos, que podemos citar como ignorar a vítima. O assediador não lhe dirige nem a palavra e muito menos o olhar. Isolar a vítima. São atribuídas funções que a isolam ou a deixam sem qualquer atividade para evitar que ela mantenha contato com os colegas de trabalho e obtenha algum tipo de solidariedade. Desacreditar a vítima. Em geral, é conferida atividade de alta complexidade para ser executadas em um curto período de tempo, com o objetivo de mostrar a sua incompetência. E ainda, criar punições. Consiste em colocar a vítima sobre uma alta pressão, por causa de um simples erro. Abre-se um processo administrativo por circunstâncias desnecessárias. Não há uma obrigatoriedade de que o assediador possua uma superioridade em relação à vítima. O comportamento pode advir do empregador, preposto, gerente, diretor ou qualquer outro empregado que não detenha o poder na direção da empresa, mas que tenha o objetivo de humilhar, expor ao ridículo, menosprezar um subordinado ou próprio colega de trabalho. Porém, para sua caracterização, é essencial que haja alguns elementos. O primeiro é a intensidade. É necessário que seja grave na concepção objetiva de uma pessoa normal, não sendo suficiente a percepção subjetiva e particular do afetado, que poderá viver com muita intensidade situações que normalmente não possuem a gravidade capaz de justificar esse estado de alma. O prolongamento do tempo, pois um episódio esporádico não o caracteriza. É necessário o caráter permanente dos atos capaz de produzir o efeito. Ainda a finalidade de causar um dano psicomoral para marginalizá-lo no seu ambiente de trabalho. E, por fim, que se produza danos psíquicos. Entretanto, este último item pode ser dispensável, uma vez que a Constituição Federal protege, além da integridade psíquica, a integridade moral dos sujeitos. Já no assédio sexual, a principal característica é que ela não ocorre entre iguais. O assédio sexual refere-se a pressões exercidas para obter favores sexuais pela demonstração de autoridade, poder ou superioridade. Se ocorresse entre iguais, a negativa poderia ocorrer sem maiores consequências para quem está fazendo a recusa. O que se está sendo sugerido não era um prazer, nem uma relação gratificante, que pode ocorrer desde que haja um consentimento. O que está ocorrendo é um preço que deve ser pago por B para que A não o prejudique. Como em uma chantagem, só que nesse caso o preço é o sexo. Burnout é uma síndrome típica do ambiente de trabalho, em virtude da longa exposição a agentes estressores. O trabalhador se encontra fisicamente e emocionalmente cansado. Ela é caracterizada por 3 dimensões. A primeira é a exaustão emocional. Por meio do esgotamento físico e emocional, o trabalhador sente que não dispõe de nenhum resquício de energia para levar adiante suas atividades no trabalho. Também o cinismo, que é um sentimento negativo em relação ao trabalho, levando ao distanciamento emocional em relação às pessoas ao que deve prestar os serviços e também aos colegas de trabalho. Por fim, a ineficácia. A realização pessoal nos afazeres ocupacionais decresce
e perde-se a satisfação e a eficiência no trabalho. O sujeito se sente ineficaz com os trabalhos que são executados. A dependência de drogas é um problema de alta complexidade. O sujeito busca, por meio das drogas, anestesiar sentimentos penosos ou realizar descontrações ilusórias de situações opressivas. Em relação ao trabalho, o trabalhador recorre ao seu uso para enfrentar situações de constrangimento ou estresse. Assim, o contexto de trabalho, uma insatisfação no trabalho, pode gerar um fator de risco ao uso de drogas. Pessoas vítimas de violência no trabalho, como assédio moral ou assédio sexual, se tornam pessoas vulneráveis para o surgimento da dependência de drogas, as usando como instrumento para suportar as agressões ou encarar o assediador. Existem 2 fatores que concorrem para o desenvolvimento dos distúrbios osteomusculares: os fatores ergonômicos e os fatores psicossociais e organizacionais. Os fatores ergonômicos referem-se aos aspectos físicos do trabalho, em virtude do ajuste das atividades às capacidades, dimensões e necessidades de cada indivíduo, como um ritmo de trabalho maior do que a capacidade física de cada pessoa. Os fatores psicossociais e organizacionais também são essenciais. Eles podem favorecer o surgimento do estresse ocupacional e, consequentemente, dos distúrbios osteomusculares. Um trabalho sobre um estresse acentuado, os trabalhadores podem desenvolver suas atividades sem uma pausa para o descanso, com o objetivo de manter a alta produtividade, ou ainda usar uma força ou uma pressão maior do que o necessário para a realização das tarefas, consequentemente ampliando a chance de desenvolvimento dos distúrbios osteomusculares. Os transtornos depressivos ocupam o primeiro lugar no cenário mundial dos transtornos mentais. Enfim, é um assunto muito complexo. Ela pode surgir de outros quadros clínicos, como alcoolismo, transtorno de estresse pós-traumático, burnout, outras situações estressantes, circunstâncias sociais e econômicas adversas. Ela tem como sintomas centrais a tristeza, o desânimo e o desinteresse pela vida e pelo trabalho. Há um sentimento de vazio, falta de sentido na vida e de esgotamento. Ainda pode ser acompanhado pelos ditos sintomas somáticos, como perda de interesse ou de prazer, um despertar matinal precoce, várias horas antes do habitual, um agravamento desse quadro de depressão durante o período da manhã, perda de apetite, de peso, de libido, e em alguns casos, inclusive, pode chegar à ideação suicida ou à própria execução do ato. Se a depressão é um tema complexo, o suicídio é ainda mais. No caso dos suicídios no trabalho, ele não está vinculado aos indivíduos mais vulneráveis, mas àqueles mais comprometidos e investidos em seu trabalho. Os trabalhadores mais dedicados e competentes são os que adoecem gravemente diante de situações e impasses incontornáveis na organização do trabalho. Eles realizam uma completa mobilização para o enfrentamento das adversidades, realizando um grande investimento ao longo dos anos. Em certos momentos, quando essa organização do trabalho vem desqualificar a sua participação e a sua contribuição, e ele também não encontra nenhuma solidariedade ou reconhecimento em seus colegas e familiares, esse contexto pode provocar uma grave crise psicológica. Por isso, a importância do suporte dos colegas e familiares. É essencial estar atento a frases como "eu não aguento mais" ou "preferiria estar morto", que podem ser traduzidos como um pedido de socorro. Também é necessário estar atento a mudanças drásticas de humor, comportamento autodestrutivos, como o uso de drogas, acontecimentos traumáticos na vida do sujeito, como a perda de um ente familiar importante. O suicida, na verdade, quer fugir da sua realidade, o que causa tanto sofrimento. Por isso a importância do suporte familiar e dos amigos. Essa foi a nossa última videoaula. Obrigada por terem escolhido nosso curso. Foi um prazer tê-lo conosco.